Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em João capítulo 14. Apenas 2 versículos, nós vamos ler os versículos 16 e 17. João capítulo 14, a partir do versículo 16. Hoje nós estaremos falando sobre a garantia da salvação. A garantia da salvação. E vou fazer a leitura que diz: Palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vou repetir o texto. E eu rogarei ao Pai, palavras de Jesus, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Nesta tarde eu estava imaginando quando chegaria a hora em que os meus filhos precisarão sair da nossa casa. Parece um pensamento muito cedo, porque um tem 6, o outro tem 3, mas eu já estou pensando nesse momento em que eles precisarão sair da nossa casa, e não somente da nossa casa, mas da nossa presença, do nosso convívio, né? Talvez vão sair porque vão se casar, ou talvez vão estudar fora, morar sozinhos ou qualquer outro motivo. Mas para eles será uma experiência ótima, porque será uma nova etapa, uma nova fase da vida que eles passarão. Então, de alguma forma, tem aquele friozinho na barriga, de alguma forma tem aquela expectativa, aquela esperança de dias melhores ou de dias com maior conhecimento, de experiências nunca passadas antes. Mas aqui os pais, o papai e a mamãe, é provável que vão chorar muito, né, por essa experiência, e não vai ser uma experiência boa. Acredito que vai ser uma experiência talvez dolorosa. Alguns dizem que é a experiência passada pela síndrome do ninho vazio. O pai e a mãe procura os seus filhotes, que na verdade já não são mais filhotes, são adultos, são pessoas maduras, experientes, e que já estão no ponto de realmente saírem de casa, saírem da presença de seus pais, para conseguirem ter uma nova fase de suas vidas. Isso traz experiência, isso traz amadurecimento, isso traz aperfeiçoamento. Alguns pais já passaram por isso, alguns pais estão passando por isso, né? A minha mãe, por exemplo, agora com essa crise do coronavírus, ela sempre pergunta: meu filho, é agora no próximo mês que você volta para casa? E a minha resposta é sempre essa: mãe, eu não sei, eu não sei. Mas no meu coração, eu acho que eu nunca mais vou voltar para casa. Não sei também, né? Mas a esperança que ela tem agora com a crise do coronavírus, o meu filho vai voltar para casa, vai voltar pro Brasil, os meus netos estarão próximos de mim, e de alguma forma ela tem essa esperança, ela tem essa expectativa, e eu não a culpo, porque se eu estivesse no lugar dela, eu estaria tendo este mesmo sentimento,
E eu acho que torcendo para que realmente isso acontecesse, tá? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o texto que nós lemos, de alguma forma, é semelhante a essa experiência que os discípulos têm com Jesus. Os discípulos têm uma experiência marcante, profunda, e quando eu falo discípulos, eu estou falando de mulheres, eu estou falando de homens, de pessoas que acompanharam o ministério de Jesus durante todo o período em que ele esteve exercendo o seu serviço ministerial, aproximadamente 3 anos. Eu estou falando de todas essas pessoas que conheceram Jesus, se encantaram com Jesus e se impactaram com a mensagem de Jesus. Jesus, de alguma forma, foi pai para essas pessoas. Jesus, de alguma forma, foi mãe para essas pessoas, para essas mulheres. Elas puderam sentir o calor humano, elas puderam sentir o afeto, o afago, elas puderam sentir a esperança de vida melhor, de vida digna. Elas puderam sentir o amor não julgador. Elas puderam sentir a riqueza em meio à pobreza. Tudo porque Jesus estava próximo delas, trazendo essa esperança, trazendo esse poder de transformação que só Jesus poderia ter e que só Jesus poderia dar para essas pessoas, para essas mulheres, para esses homens. Mas Jesus diz assim: eu vou agora para junto do Pai. O Pai me devolveu a minha glória e agora eu estarei junto dele. E eu seria o primeiro, depois de tantas experiências boas, agradáveis, de poder participar, de poder comungar com a vida, com o ministério de Jesus, eu diria assim: Pai, não vai para junto do seu Pai, fica mais um pouquinho. Não saia da nossa presença, nós precisamos de você ainda. Fique aqui conosco, fica aqui conosco mais uma semana, fica aqui conosco mais 2 semanas. E talvez Jesus ficasse 2 semanas e nós diríamos assim: fica mais uma, fica mais uma, fica mais uma. E nós poderíamos dizer: fica anos conosco, porque é muito bom estar em tua presença. É como na transfiguração, Pedro, olha, vamos fazer a tenda e vamos ficar aqui, vamos permanecer aqui, eu não quero sair daqui. Essa experiência é poderosíssima. Essa experiência é prazerosíssima. Eu não quero sair deste lugar. Mas Jesus insiste: eu vou para junto do Pai. E os discípulos talvez perguntassem: quem vai nos consolar agora? Quem será o nosso consolador? Quem será aquele que nos trará essa paz, essa serenidade, essa quietude, que até os ventos, ou que até o vento, ou que até a natureza lhe obedecem? Quem vai nos trazer esta razão? Quem vai nos trazer essa sensação? Quem vai nos trazer essa verdade de novo? E Jesus sabiamente diz: eu rogarei ao Pai, e o Pai trará para vocês outro. Se atentem para a palavra outro, outro consolador. O Pai trará para vocês outro consolador. Ou seja, vocês não ficarão órfãos.
vocês não ficarão sem um consolador, vocês não ficarão sem a minha paz, vocês não ficarão sem o meu amor, vocês não ficarão sem o meu cuidado, vocês não ficarão sem a minha presença. Eu continuarei com vocês na pessoa do Espírito. Outro Consolador chegará a vocês, se encontrará com vocês. E pela experiência cristã que sabemos, poderíamos dizer o seguinte: outro Consolador não estará apenas ao lado de vocês. Esse outro Consolador estará em vocês. Vocês serão habitação deste outro Consolador. Vocês serão casa do Espírito Santo. Vocês serão morada do Espírito Santo. Vocês serão tabernáculo do Espírito Santo. Vocês serão templo do Espírito Santo. Ele não habitará mais no tijolo, na pedra, na rocha. A minha presença não estará mais nos objetos, como alguns pensam, ou nas construções, ou na natureza. A presença de Cristo encarnada agora estará dentro, sendo morada na pessoa humana, no discípulo e na discípula dela, né? Metaforicamente falando, essa ausência de Jesus na vida de seus discípulos e discípulas representava a perdição deles e delas, né? Seria o retorno daquela vida sem sentido, sem perspectiva, sem propósito. Então já não é mais possível ficar sem a presença de Jesus depois que a experimentemos. Experimentar Jesus não é possível olharmos para trás, porque olhar para trás, pensar na vida antes de Jesus, é pensar numa vida perdida num deserto. É estar num deserto, olhar para a direita, para a esquerda, olhar para frente, para trás e simplesmente contemplar areia. E simplesmente contemplar ou sentir um terrível calor. O suor pingando. Ou simplesmente na noite sentir ou contemplar um tremendo frio, onde os queixos batem, as mãos tremem, porque é a sensação de estar sozinho, é a sensação de estar perdido, é a sensação de não ter alguém em que possamos confiar. É um amigo, é um mestre, é um companheiro, é um senhor, é um pai, é um irmão, é um Deus. É a sensação de estar sozinho. É a síndrome do ninho vazio, ou a síndrome da casa vazia. E os discípulos têm essa sensação. Mas eu repito aqui, Jesus promete aos discípulos: vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador. E esse Consolador estará convosco e estará em vós. Em Jesus, os discípulos recebem o sentido, recebem a perspectiva, recebem a nova compreensão de mundo e de existência. Em Jesus, eles recebem o propósito de vida, o rumo da vida. Em Jesus, discípulos e discípulas recebem salvação.
Em Jesus, sua casa não fica desocupada. Não existe ninho vazio em Jesus. E o Espírito Santo é a garantia que temos desta tamanha salvação. É Ele quem sela, é Ele quem chancela essa relação que é dependente e que ela deve ser dependente. Como dissemos em outras mensagens, a independência para nós é morte. A nossa relação com Cristo é uma relação dependente e saudável. Não significa que nós estamos isentos de responsabilidades. Não significa que nós estamos isentos de escolhas, de deveres, de direitos, de perspectivas. Não, nós temos uma certa autonomia. Jesus nos garante, nos concede, e se não for assim, seríamos doentes, totalmente doentes. Mas precisamos discernir, perceber este equilíbrio entre dependência em Jesus e autonomia. É uma autonomia, mas também é uma dependência, e a gente vive esse entrelaçamento, essa sinergia de dependência em Jesus, em Deus, e também de autonomia enquanto sujeito, enquanto ser humano. É isso que nós precisamos pensar e refletir. A garantia da salvação, o Espírito selando, o Espírito chancelando essa relação que é dependente e essa relação que é salvífica. Como eu disse agora há pouco, fora de Jesus estamos num deserto onde não encontramos esperança, perspectiva, não encontramos propósito, não encontramos cosmovisão, não encontramos rumo, direção para a nossa vida. Em outras palavras, a garantia da salvação significa que na casa reside outra pessoa. Nós não estamos sozinhos. Nós, em Jesus ou no Espírito, jamais estaremos sozinhos. A casa reside outra pessoa. Na casa, melhor dizendo, reside outra pessoa. Reside eu, reside o Espírito Santo. Na casa eu sou, mas o Espírito também é em mim. E eu nele, assim como Jesus é no Pai e o Pai é nele. O Espírito Santo é em mim e eu sou nele. Essa é uma casa onde habitam duas pessoas, ou essas duas pessoas é como se fossem uma só em espírito, uma só em verdade, uma só em amor, uma só em paz, uma só em esperança, uma só em perspectiva. Isso é salvação, irmãos. E essa é a garantia que temos, somos selados pelo Espírito, porque Ele reside em minha vida. Ele habita na sua vida. Ele habita em nossas vidas. E isso é privilégio da igreja, isso é privilégio daqueles que confessam, que declaram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Os profetas, por mais usados que fossem, o Espírito, de alguma forma, vinha sobre a vida deles, e eles eram ungidos, os reis também, mas nós não sabemos exatamente se a presença do Espírito na vida dos reis, dos profetas, por que não dizer dos sacerdotes no Antigo Testamento, era uma presença constante. Não sabemos, não temos garantia
se era uma presença constante, há dúvidas sobre isso. Mas no Pentecoste, promessa de Jesus, nós temos a garantia da presença do Espírito habitando em nós. Nós como morada dele e ele como morada nossa. Já não sabemos mais se vivemos nele ou se ele vive em nós. Tá bem? É um ser só. Os homens, as mulheres, os seres em Cristo com ele. É lindo, e explicar isso é mais ou menos metafórico ou poético, porque não há conceitos filosóficos, teológicos, para explicar essa realidade. Essa é uma realidade de fé. Essa é uma realidade de revelação. Essa é uma realidade de experiência. Eu creio que muitas vezes você já sentiu a presença desse Espírito que habita em você por diferentes experiências, por diferentes razões. Eu acredito que você já pôde ter essa rica experiência da presença do Espírito em você, que reside em você. Mas o Espírito não só reside em você, o Espírito não só reside em mim, o Espírito também preside a minha vida, a sua vida. Em outras palavras, o Espírito governa você, o Espírito orienta você, o Espírito traz discernimento, traz revelação, traz conhecimento, traz sabedoria, traz direção, traz orientação, traz perspectiva, traz metanoia, traz mudança de mente, mudança de atitude, de comportamento. O Espírito não só reside para dizer que habita um Deus em você, mas este Deus que habita em você te governa. Esse Deus que habita em você manda em você. Ele é teu Senhor. Ele é meu Senhor. E o que nos cabe fazer por tamanha salvação, por tamanha graça de um Deus habitando em nós, é obedecer. É cumprir aquilo que ele designou para mim e para você. Qual o propósito que ele tem para você? Qual é a razão da sua vida? Qual é a razão da minha vida, da minha existência? É simplesmente uma fecundação, uma relação sexual entre o meu pai e a minha mãe que me gerou e eu nasci? É simplesmente por isso que eu sou? É simplesmente por isso que eu existo? Não, irmãos, não é. Deus habita em mim por uma razão maior, por um significado maior, por uma compreensão maior, por uma cosmovisão maior. Ele tem propósito para você, ele tem propósito para mim. A sua vida não é comer, beber, dormir e morrer. A minha vida não é beber, comer, dormir e morrer. Não é somente isso. Tudo isso é muito bom. Mas eu poderia me considerar como Paulo também se considerou o maior miserável. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Meu Deus, que vida medíocre. Que vida sem sentido seria essa? Que vida pequena seria essa? Que vida infrutífera seria essa? O Espírito me salvou, o Espírito me ungiu,
habita em mim, reside em mim, mas me governa para que eu exerça o propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. O Espírito Santo, Ele me preside, Ele reside em mim, para que eu seja uma pessoa maior do que eu penso em ser. Para a minha glória, para a minha honra, não, para a honra e para a glória de Deus Pai. Para honrar o sacrifício de Jesus na cruz, enorme sacrifício, para honrar um Deus que habita em mim, que não me deixa mais sozinho no deserto. Ah, pastor, mas quantas vezes eu estive no deserto? Todos nós estivemos no deserto e estaremos no deserto, mas a diferença é somente uma: não estaremos no deserto sozinhos. Existe alguém conosco. E aqui eu me lembro do meu pai, que de vez em quando pedia para eu levar o cavalo dele até o coxo, e o coxo ficava um pouco distante da nossa casa, e eu tinha que caminhar à noite, num escuro, sozinho, e era um medo terrível, e eu não ia por obediência ao meu pai, eu não ia por temor, eu ia por medo, porque se eu não fosse, era provável que o meu pai me batesse. Então eu não ia por vontade própria, eu tinha que levar aquele cavalo sozinho, mais ou menos umas 8, 9 horas da noite naquela escuridão, e eu tinha entre 12 e 13 anos de idade, então imaginem uma criança de 12, 13 anos de idade num matagal, sozinha, com um cavalo naquela escuridão, e depois tinha que amarrar, né, as patas do cavalo, e aquilo demorava uns 5 minutos ainda, a gente chama de piar o cavalo, e eu sozinho naquela escuridão. Mas muitas vezes o meu pai ia comigo. Nossa, como eu gostava de levar o cavalo no coxo à noite, porque o meu pai estava comigo. Era noite, era escuridão, mas o meu pai estava comigo. Eu não tinha medo. Então, estar com Deus é passar pela escuridão, é passar pelo deserto, mas ter a garantia de que você não está sozinho, de que você está com o Pai, de que você está com Deus, e de que você está protegido, selado, Deus habitando em você. Eu estou aqui, meu filho, com você, e você não passará este deserto sem mim. Eu passarei com você. Então, eu me lembro aqui das palavras do profeta Isaías, no capítulo 61. E se vocês quiserem abrir a Bíblia, Isaías capítulo 61. Vamos fazer a leitura desses trechos. Onde o profeta diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Olha só, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Para a sua glória. E estas mesmas palavras de Isaías capítulo 61 foram proferidas por Jesus Cristo, onde ele lê, abre o rolo e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para consolar todos os que andam tristes, para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. O Espírito Santo está sobre mim. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. O Espírito Santo está sobre Jesus, esteve sobre Jesus, esteve sobre Isaías. Hoje o Espírito Santo está sobre nós. Para quê, irmãos? Para isso. Proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus aos pobres. O Espírito está sobre nós para isso, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para mostrar para aqueles quebrantados de coração que existe alegria, que existe paz, que existe esperança, que existe salvação, que existe vida, que existe esperança para a vida daquele que não mais pensa na esperança. Eu espero que um dia, quando os meus filhos voltarem para casa, que eles tragam um consolador. Talvez as minhas noras, elas vão de alguma forma compensar a ausência dos meus filhos. Eu ganharei novas filhas. Né? E eu também receberei, eu espero, outros consoladores, os netos. Então a ausência dos meus filhos me trarão uma vida interessante também, uma nova fase, onde eu poderei ganhar noras, onde eu poderei ganhar netos ou netas. A ausência de Jesus dos discípulos trouxeram uma nova experiência a eles. Eles foram cheios. Assim diz a Bíblia. Eles foram revestidos do Espírito Santo. E eles se tornaram pessoas poderosas. Poderosas no sentido de que os seus corações se renderam, se dobraram para o serviço que o Evangelho nos convida. Então, uma pessoa poderosa não é uma pessoa que é dotada de bens. Uma pessoa poderosa não é aquela que é dotada de riquezas. Não é aquela que diz para os demônios saírem
e os demônios saem. Uma pessoa poderosa é aquela que serve a missão, o propósito, a razão de sua existência. Essa é uma pessoa poderosa, essa é uma pessoa revestida pelo Espírito. Jesus foi para o Pai, mas nos deixou um Consolador, o Espírito, que nos serve e que nós o servimos, servindo as pessoas. A minha oração neste momento, amados, é que você e eu nunca nos encontremos perdidos, sem perspectiva, sem compreensão de mundo, sem compreensão de existência, sem convicção de nossa salvação. E eu te desafio neste momento, que se porventura você se sente assim, eu garanto a você que é simples mudar essa realidade. Ore a Deus com extrema sinceridade. Nessa perspectiva que o pastor Gustavo acabou de dizer, Deus, eu preciso de uma resposta agora, porque eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo perdido e eu necessito de salvação. Eu não quero mais me sentir sozinho, eu não quero mais me sentir abandonado, eu não quero mais me sentir uma pessoa perdida neste mundo de quase 7 bilhões de pessoas. Eu não quero me sentir mais sem razão, eu não quero me sentir mais sem perspectiva, sem propósito. Então, faça essa oração sincera com Deus. E quando eu digo que eu tenho certeza, porque se essa oração for sincera e uma oração arrependida pela sua condição de vida, Ele vos dará um Consolador. Ele vos dará um Consolador, a fim de que você esteja sempre nele e ele em você. Como o texto que nós lemos, o Espírito da verdade. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então o Espírito, ele é exclusivo, não é para o mundo. Tá? Porque o mundo não vê, nem o conhece. Mas o Espírito é para aquele que quebranta o seu coração, que rasga o seu coração, com sinceridade. Desafia e é desafiado em Deus a não viver mais sozinho, a não viver mais autônomo, a viver em independência, com autonomia. É um paradoxo, mas é uma realidade em Cristo Jesus. Rogue ao Pai, e Ele te dará um Consolador, em nome de Cristo Jesus. Amém?